para conversarmos um pouco sobre problemas da família, mais especialmente o problema da comunicação na família. E os textos que me vieram à mente para comentar inicialmente, Mateus capítulo 18, verso 19, você tem isso aí no boletim, que eu passo a ler. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Você sabe o contexto desses versículos, ou desse versículo? O contexto desse versículo é Jesus falando a respeito de disciplina na igreja. Mateus capítulo 18, Jesus estava instruindo seus discípulos de como é que eles deveriam tratar alguns casos de disciplina na igreja, e no meio desta argumentação ele insere esta palavra: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Quando eu leio estes versículos, eu não deixo de pensar, eu não posso deixar de pensar num círculo íntimo chamado família. E aqui, meus irmãos, veja bem, quando fala de concordar, a pergunta que me levanta é a seguinte: como é que 2 pessoas podem chegar a concordar sobre qualquer assunto? Qualquer assunto. Como é que 2 pessoas que pensam diferentes, sentem diferentes, como é que 2 pessoas podem chegar a concordar sobre qualquer assunto? E a minha resposta é através de uma excelente comunicação. Concorda comigo? Os que concordam, digam um amém? Se não houver uma excelente comunicação, como é que você vai chegar a concordar com uma outra pessoa? Ok? Verso 3, 1 Pedro 3,8. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Aqui também vale a pergunta: como é que 2 pessoas podem ter o mesmo modo de pensar? Como? Para mim também passa pela comunicação. Ou seja, se eu não desenvolver uma excelente comunicação, jamais eu chegarei a pensar do mesmo modo com outra pessoa. E aqui o contexto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 8, está no contexto de família. Porque se você for ler 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 a 6, são conselhos às mulheres. No versículo 7, conselhos aos homens. Na sequência, Pedro diz: e, olha só, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Então, eu quero entender que estes versículos se aplicam à família, se aplicam ao casal, se aplicam às relações entre os pais e os filhos. Como é que nós queremos viver dentro de casa? Quando eu pergunto isso, a resposta que me vem é: eu quero ter um pouco do céu dentro da minha casa. Amém? É o meu desejo para a sua casa também. Como é que a gente tem um pouco do céu na nossa casa? A gente tem quando a gente vive em paz, em harmonia, pensando e sentindo numa mesma direção. E quando é que nós pensamos e sentimos numa mesma direção? A minha resposta é quando nós temos uma excelente comunicação. Enfim, você concorda comigo? Você quer um pouco do céu na sua terra, na sua casa, aliás? Sim? Então, vamos pensar seriamente nisso em 2 momentos. Eu pensarei com vocês hoje sobre essa questão dos problemas na comunicação. Eu vou falar de falhas e barreiras na comunicação hoje. E no próximo domingo, permitindo Deus, nós trabalharemos diretrizes para uma boa comunicação na família. Hoje a gente fala dos problemas. No próximo domingo a gente levanta algumas soluções. Amém? Eu espero que você que está vivo hoje, presente aqui, esteja vivo e presente no próximo domingo, certo? Porque aí a gente fecha
o currículo aí. Uma frase que eu acho que é importante para você meditar: a comunicação não é um fim em si mesma, ela é um meio para que alcancemos uma melhor compreensão. A comunicação não é um fim em si mesma, mas um meio. Para quê? Para que alcancemos uma melhor compreensão. Eu acredito que toda pessoa sensata quer ter dentro do seu lar um ambiente onde as pessoas se sintam acolhidas, amadas, onde elas se sintam compreendidas. A compreensão vem então pelo meio da comunicação. Norman Wright escreveu um livro bem interessante a respeito do assunto, e ele aponta inicialmente 4 falhas nessa questão da comunicação. Vou apresentar essas 4 falhas para você comentar e exemplificar, inclusive. Uma delas é a incapacidade. Algumas pessoas não aprenderam a se comunicar dentro do seu lar de origem. E não aprenderam por quê? Porque eventualmente os pais e as demais pessoas que viviam dentro daquele lar não eram bons nessa questão da comunicação. Eles tinham falhas na comunicação. E uma pessoa que é fruto de um lar disfuncional nessa questão da comunicação tende a reproduzir isso no seu lar, se ela não entender esta falha e se ela não trabalhar adequadamente esta falha. Deixe-me dar um exemplo para você de uma família. Vocês sabem, eu tive um outro ministério anterior, numa outra igreja, e nesta igreja tinha uma família lá cujo marido fazia parte da comunidade e alguns filhos faziam parte da comunidade. Eu digo alguns porque eram 7. Pelo menos 4 faziam parte da comunidade. A esposa dele não fazia e 3 dos filhos também não. Então eu tive contato direto com ele, estreito, e com 4 filhos dele. A esposa dele, eu sabia, tinha problemas de ordem emocional, mental. Ela não frequentava a igreja e ela às vezes se recolhia dentro de casa. E pelo que eu ouvi dos filhos dela, ela tinha grande dificuldade na comunicação. Agora vejam o problema. O problema era o seguinte: este irmão, ele era daqueles que chegava para as atividades da igreja e não conversava com ninguém. Terminava as atividades da igreja e ia embora e não conversava com ninguém. Eu pouco sabia a respeito daquela pessoa, daquele irmão nosso. Quando eu assumi o ministério pastoral, ele me pediu, algum tempo depois disso, ele me pediu para conversar. E eu disse: ok, vamos conversar, pelo menos eu vou ouvir a voz dele uma vez na vida, né? Quem sabe, alguma coisa assim. E ele então veio, e ele não sabia exatamente o que ele queria conversar comigo, mas ele queria conversar, então eu comecei a fazer perguntas. E, bem, para resumir essa história, nós ficamos juntos, sentados, conversando durante 5 horas. E a maior parte do tempo, ele falando, ele verbalizando. No final destas 5 horas, ele se levantou, lágrimas nos olhos, me agradeceu e disse o seguinte: pastor, o senhor sabe mais de mim desse tempo do que a minha esposa, com quem eu vivo 25 anos. Me abraçou e foi embora. Depois daquilo nós pudemos estreitar um pouquinho mais os laços, porque agora eu sabia e eu entendia parte dos problemas pelos quais ele passava. Eu estou contando essa história para vocês para dizer o seguinte: dos 7 filhos que ele tinha, pelo menos 4 tiveram grandes problemas nos relacionamentos, dos seus relacionamentos conjugais. E os grandes problemas que eles tiveram foram decorrentes de comunicação. Eu tenho uma dessas meninas como amiga no Face, e vez ou outra a gente se corresponde, agora depois de 30 e tantos anos. Por que eu estou falando de falhas e comecei a falar de falhas aqui? Porque me parece que se você não reconhecer qual é o problema que você enfrenta nessa questão da comunicação, você será ou você terá problemas na relação. Então, quando eu digo assim para você,
Preste atenção. A linguagem não aprendida, se ela não for reconhecida, que você está inadequado nessa questão, então você poderá estar tendo problemas e reproduzir problemas para os seus filhos. Preste atenção então enquanto eu estou dizendo. Se você tem a incapacidade de comunicação, preste atenção, isso pode ter sido aprendido lá, e agora você está reproduzindo isso, trazendo um problema para dentro da sua casa. Você precisa corrigir isto, porque se não corrigir, será um problema não só para você, mas para a sua relação e para a relação com os seus filhos. Quem quer isso? Deu para entender? Você precisa resolver isso. Segunda falha, o medo. Via de regra, as pessoas não querem correr riscos nas relações, não é? A pessoa medianamente inteligente diz: olha, eu não quero correr muito risco. E aí, o medo pode ser uma falha enorme nessa questão da comunicação. Você me pergunta, mas como é que funciona essa questão do medo, pastor? O medo é uma espécie de capa protetora. Ora, se você não quer sofrer, muitas vezes você se esconde atrás do medo. E aí então você dirá assim: se eu me expressar, eu corro o risco de ferir, ou eu corro o risco de não ser entendido. Se eu me expressar e a outra pessoa não entender e me interpelar, eu não sei o que direi. Então muitas vezes as pessoas, por causa do medo, elas acabam não se comunicando adequadamente. Elas optam pelo recolhimento. Eu sei que você conhece pessoas que não são assim, né? Pelo menos na relação com você, elas são abertas, elas falam de tudo. Porém, muitas vezes pessoas que fazem isso com você no relacionamento íntimo são pessoas introvertidas, recolhidas, porque não encontraram lá o ambiente adequado, a aceitação adequada. Então, por causa do medo de não ser entendido, de ser interpelado e não saber responder, de não terem o que dizer, caso forem interpeladas, elas se recolhem. Preste atenção, estamos falando de falhas. Se você percebe que tem medo de se expressar dentro da sua casa, você precisa trabalhar isso, porque isso é um problema. Isso é um problema que você precisa tratar em você. E se você percebe que dentro da sua casa pessoas têm medo de se expressarem para você, você tem que tomar outra postura em relação a elas, incentivando-as a verbalizarem, a comunicarem aquilo que estão sentindo, aquilo que estão pensando. A responsabilidade não é só de um, a responsabilidade é de todos que convivem dentro do lar. Amém? Terceira falha, desânimo. Esta é a atitude da pessoa que diz assim: olha, não adianta mesmo, eu não vou me expor mais uma vez. Por que me dar ao trabalho se os resultados são tão pequenos? Se você não consegue se fazer compreender, talvez você tenha que melhorar. E se você não consegue compreender a outra pessoa, talvez você tenha que melhorar nesse processo de compreensão. Agora, não desanime. Não desanime. Eu vejo a comunicação para as relações mais ou menos como o líquido para o corpo. Quanto tempo você pode passar sem beber líquido? Tem ideia? Talvez um dia, 2 dias, mais ou menos. Se você não tomar líquido, o que acontece com o seu organismo? Desidrata e entra em colapso. Deu para entender? O que é a comunicação para os relacionamentos? É a hidratação. Consegue compreender isso? Se você parar de se comunicar, o que acontece com as relações? Elas entram em colapso. Então você precisa aprender a se comunicar, precisa receber a comunicação adequadamente da outra pessoa, para que as relações não entrem em colapso.
para que elas sejam adequadamente hidratadas. Quarta falha, descrédito pessoal. Algumas pessoas não acreditam que elas próprias, como pessoas, tenham qualquer coisa a oferecer. Então, elas se recolhem. É a questão da autoimagem pobre. A autoimagem pobre faz com que algumas pessoas se furtem ao relacionamento. Olha, o que eu tenho a dizer não é tão importante, então é melhor que eu fique calado. Então, nesse caso, eu preciso trabalhar a autoimagem. Vocês têm filhos, alguns de vocês têm filhos, eu tenho 2 filhos, agora 2 noras e uma neta. E muitas vezes, nessas relações, eu percebo se a outra pessoa está se recolhendo. Então, você pode tranquilamente usar perguntas ou criar um ambiente adequado para que a outra pessoa se sinta segura para verbalizar aquilo que ela pensa e aquilo que ela sente. A responsabilidade é de todo mundo. Vamos trabalhar todo mundo para que os relacionamentos sejam hidratados. Deu para entender? Amém? Ok. Agora, quando você soma, eu falei de 4 falhas, quais são? Vamos repetir para decorar aí? Incapacidade, medo, desânimo e descrédito pessoal. Agora imagine você que muitas vezes nas relações uma coisa se soma a outra. Então imagine você que a incapacidade se some ao medo, ou o medo se some ao desânimo, ou o desânimo se some ao descrédito pessoal, ou as 4 juntas. O que acontece? Silêncio ao invés de palavras, e o silêncio produz afastamento. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque senão a nossa relação, ou as relações íntimas, relações da família, ficam desidratadas e prejudicadas, comprometidas, ok? Então, o que é que nós precisamos fazer? Olhe para estas falhas. Primeiro, você tem que avaliar a si mesmo. Olhe para dentro de você mesmo e tente perceber: isto me descreve? De repente você é proveniente de um lar onde as conversas ou as relações não eram muito agradáveis. Então, pense nisso. De repente é o medo, de repente é o desânimo. Qual é o seu problema? E aí então você tem que corrigir o seu problema. Tá certo? Com relação a outra pessoa, você pode ir a Deus e pedir graça para Deus, pedir o favor de Deus, pedir orientação de Deus, mas mudar a outra pessoa não é sua responsabilidade. A sua responsabilidade é mudar a si mesmo. Ok? Amém? Estão comigo? Vamos pensar um pouco agora nas barreiras da comunicação. E existem várias barreiras, eu separei algumas para comentar. Uma delas, com certeza, talvez a mais crítica, é o egocentrismo. O egocêntrico, ele impede que os outros realmente se aproximem dele. Por quê? Porque o que interessa é ele. Não é o outro que interessa, o que interessa é ele, né? O egoísta está centrado em si, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, os seus direitos, os seus argumentos. Preste atenção. O egocêntrico, ele rebate o que o outro diz. E a razão básica é porque ele não quer ouvir o que o outro tem a dizer. O egocêntrico, ele olha para si mesmo e se vê como uma pessoa suficiente. Os outros são detalhes. Veja bem, provavelmente você conhece algum egocêntrico, né? Você começa a conversar com ele e quer falar de um livro que você leu. E ele parece que está ansioso para falar de um livro que ele leu. Não é assim? E às vezes ele até te interrompe para falar do livro que ele leu. Se a pessoa começa a argumentar sobre a viagem, o egocêntrico logo quer falar das suas.
Se o comentário é sobre filhos, às vezes ele não tem muito o que dizer, porque ele não conhece muito bem os filhos. Porque o egocêntrico está preocupado consigo mesmo. Se você tem uma piada, muitas vezes ele não rirá da sua piada, porque a dele é melhor. É difícil, né, conversar com um egocêntrico? Quando fala de egocentrismo, eu lembro sempre daquela piadinha da professora que chega na classe e diz assim: alguém sabe o que é egoísmo? E aí ninguém fala nada. De repente um garoto levanta a mão e diz assim: professora, egoísmo é quando as pessoas não pensam em mim. É uma piada, mas isso tem muito de verdade. Às vezes o que está acontecendo na relação dos casais é um chamando o outro de egoísta. Por quê? Porque o outro não está pensando nele. Então quem é que está sendo egoísta? Preste atenção. Egoísmo é um problema com o qual você lida. Só Jesus na causa. Né? Para vencer, para superar o egoísmo, só Jesus na causa. Vamos lá, uma outra barreira é uma percepção distorcida do outro, às vezes por conta de preconceitos, influenciada muitas vezes por uma predisposição minha. Eu tenho uma determinada predisposição e quando eu olho para o outro, eu olho com certos preconceitos. Se eu olho com preconceito para o outro, o que é que vai me animar a ter relações ou comunicação com ele? Isso não vai funcionar, né? E aqui eu quero confessar um pecado, do qual eu não me orgulho nada. Eu tenho um grande problema para conversar e me relacionar com pessoas que são boas em tudo. Pessoas que se colocam como melhores na profissão, no relacionamento, nas conquistas. Pessoas que entendem de tudo: saúde, botânica, política. Gênio. Pessoas que tudo dela é melhor. Até as doenças dela são as melhores. Se ela tem câncer, é da pior espécie. Eu tenho muita dificuldade. Eu não me animo em conversar com uma pessoa que se coloca sempre como alguém que está... Porque eu gosto de ter um relacionamento onde eu tenha algo a contribuir. E aí, de repente, se eu começo a me comunicar com uma pessoa que eu não tenho nada para contribuir com ela, eu fico meio travado. Enfim, ainda bem que a Ildete não é assim, meus filhos não são assim, e a gente pode se relacionar de uma maneira muito saudável. Agora, por conta desta minha dificuldade, desse meu preconceito, algumas vezes eu evito determinadas pessoas. Você também? Ou esse pecado é só meu? Agora, você consegue imaginar como isso é uma barreira na comunicação? O que eu queria incentivar você é, tente pensar nos seus preconceitos. O que é que te leva a bloquear a comunicação com algumas pessoas? E talvez isso aconteça dentro de casa. Dentro de casa você percebe que uma determinada pessoa tem um estilo de personalidade, um caráter, e aí então você, por causa daquele preconceito, você deixa de se relacionar em profundidade com ela, você foge. Vamos a uma outra barreira, competição. Essa é uma barreira muito comum. Como é que ela se manifesta? Competição, como é que ela se manifesta? Cada um corta a palavra do outro, sem ao menos ouvir o que o outro está dizendo. Cada um faz questão de se fazer ouvir. Então imagine essa cena. Duas pessoas que começam a falar simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo, e insistem nisso até que alguém vence o outro pelo cansaço. Já teve esse tipo de situação com você? Qual é o resultado? Ninguém ouve ninguém. Saem os dois com a mesma opinião.
porque ninguém ouviu ninguém. A ideia era, eu quero falar, apenas esta, a ideia. Enfim, será que isso é uma barreira que está presente lá na sua casa? Nós nos esforçamos sempre para, se a outra pessoa tem algo a dizer, eu quero ouvir com muita atenção, com muito carinho, e eu quero ouvir tudo. Quando isso acontece, a gente chega a compreender o outro. Próxima barreira é a frustração. Eu acho que está tudo conectado, né? Está tudo junto aí. A pessoa que se sente frustrada no processo da comunicação, ela terá dificuldade de se concentrar naquilo que o outro está dizendo. Se eu estou frustrado, eu tenho dificuldade. Agora, dependendo da pessoa, os olhos estão vidrados, porém o coração e a mente longe. Eu percebo isso às vezes quando eu estou pregando aqui, agora mesmo. O corpo está aqui, está olhando para mim, mas parece que a alma saiu deste lugar. Especialmente quando o assunto é sério, né? Assim, como os braços se cruzam, às vezes os braços e as pernas se cruzam, e a pessoa está passando uma mensagem para você: não estou nem aí. Outro dia eu recebi uma pessoa, e na medida em que nós começamos a avançar na nossa conversa, eu disse para ela: eu percebo quando alguém não quer me ouvir. É mesmo? Ela cruza o braço. Aí ela estava com o braço cruzado, né? Ela cruza a perna, ela estava com a perna cruzada, né? E aí então ela disse: não, mas pastor, olha, eu estou de braço cruzado e perna cruzada porque eu estou com frio, tá? Ok, pode até acontecer. Mas as pessoas vão comunicando para você, e muitas vezes ela está olhando para você, mas a mente dela e o coração dela, por quê? Porque ela está frustrada e não está conseguindo lidar bem com aquela situação. A cara fecha, os dedos começam a tamborilar sobre a mesa ou sobre o braço do sofá, e a pessoa está dizendo então, de alguma maneira: eu quero sair dessa situação, eu quero sair dessa relação, eu quero sair dessa conversa. Por quê? Porque eu estou frustrado. Ora, se você como pai, se você como mãe quer ter conversas saudáveis com os seus filhos, então tente prestar atenção e deixar as pessoas confortáveis para esse tipo de relação, para esse tipo de conversa, para que a comunicação seja saudável e possa ser efetiva. Vamos falar de transferência. Transferência é uma barreira muito próxima da anterior, que nós mencionamos agora. Por vezes a comunicação é bloqueada ou dificultada. Por quê? Porque inconscientemente, às vezes até conscientemente, nos lembramos de um relacionamento do passado que aconteceu assim, e aí você transfere aquilo para o presente. A transferência é uma reação com alguém no presente de que por algum dano recebido no passado, ela é prejudicada. A relação no presente é prejudicada por causa de algum dano no passado. Deixe-me exemplificar isso. Alguns de nós aqui tiveram mães, eu estou falando dos homens, tá? Alguns de nós homens tiveram mães muito castradoras, muito dominadoras, muito impositivas, por feridas, seja lá por que for, estas mães agiram assim. Então, elas viam uma meia fora do lugar e elas já faziam uma tempestade no copo d'água. Já gritava: vocês pensam que eu sou escrava de vocês? E como é que você reagia com essa pessoa? Você reagia com um certo temor, né, do chinelo, do cinto, seja lá o que for, e também com um certo respeito, porque afinal de contas ela era a sua mãe, tá certo? Aí você não vê a hora de sair de casa, e então você sai quando se casa, amém? Depois de algum tempo da lua de mel, você deixa a meia na sala e ela passa, só tem os dois dentro de casa, e ela diz: quem foi que deixou essa meia aqui? Aí você pode racionalizar isso dizendo assim: pô, claro que ela sabe que fui eu, né? Porque só tem nós dois dentro de casa, não foi ela, então... Mas
Alguns, olha só, estou falando de transferência, ok? Alguns que tiveram aqueles traumas com a mamãe castradora, a mamãe dominadora, a mamãe que agora se casaram e pensaram, me livrei daquela jararaca e cai aqui dentro. Mãe jararaca não tem nada a ver com Lula, né? Desculpa. Veja bem, ele pode transferir para a esposa aqueles pensamentos e aqueles sentimentos que ele tinha quando era repreendido pela mãe, e reagirá com a esposa como ele gostaria, mas não pôde reagir com a mãe. E aí começa uma briga razoável, vocês não acham? Porque essa daqui não é minha mãe, e aliás ela devia pegar bem sem falar nada. Não é? É assim que pensa o machista, né? O maduro, a pessoa madura diria, oh meu bem, desculpe, fui eu esqueci por engano essa meia aí, mas prometo que não acontecerá mais. Amém? Ok? A pessoa madura se comunicaria nesse nível. Mas vocês entenderam o que é transferência? Agora pense no seguinte: você tem que avaliar quem na relação da família? Quem é que você tem que avaliar? É você mesmo. Porque provavelmente você estava ouvindo a mensagem pensando na esposa, ou no marido, no filho, ou não. Provavelmente. Você tem que pensar em você. E aí, olha, eu quero então perguntar aqui: será que você tem algum problema de egocentrismo? Quem é que tem que reconhecer isso? É você. Quem é que tem que trabalhar isso em você? É você. Com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, é você que tem que trabalhar isso em você. Tá? Será que você tem alguma percepção equivocada do outro por causa de preconceito? Você tem que trabalhar isso em você. Será que o problema é de competição? Você quer competir, você quer falar, você quer prevalecer, e isso está gerando problemas na comunicação. Quem é que tem que trabalhar essa questão? É você, em você mesmo. Será que o problema é de frustração? Você está hoje frustrado com as tentativas de comunicação do passado e meio que se recolheu? Você tem que tratar isso em você. E olha, eu estou falando para pais em relação a filhos, eu estou falando de filhos em relação a pais, irmãos entre irmãos. Agora, você me pergunta, com qual propósito? Conhecer estas coisas, esses problemas, estas falhas, estas barreiras, tomar as devidas providências e corrigir e melhorar. Vou pedir um clique aí, por favor. Veja você, na comunicação na família, as falhas precisam ser entendidas, as barreiras precisam ser compreendidas e precisam ser trabalhadas. Se eu quero que a comunicação melhore dentro da minha casa, há uma coisa que eu posso fazer, que é buscar a Deus, mas o próprio Deus vai dizer para mim: tem coisas que competem a você, é você que tem que fazer. Deus vai trabalhar no coração das outras pessoas, não tenho dúvida disso, mas há muito que compete a você, se abrir para o trabalhar de Deus na sua vida. Qual é o propósito? Que os relacionamentos entre os membros da família reflitam um pouco do céu aqui na terra. E aí você vai dizer: pastor, mas isso é um sonho. Eu diria, é um sonho fantástico, lindo, e que nós devemos perseguir. Deixe-me então dar uma perspectiva para você do que acontece no céu. É interessante a Bíblia dizer que o filho conhece o pai perfeitamente.
O Filho conhece o Espírito, o Espírito conhece o Filho, o Filho conhece o Espírito. Ou seja, na Trindade, a comunicação, ela é plena, ela é total, ela é perfeita. E há uma perfeita harmonia na Trindade. Por isso, no céu, entre a Trindade, não existe problema, não existe dificuldade. Porque a Trindade, ela tem uma perfeita comunicação familiar ali. A paz que existe no céu pode ser uma realidade dentro das nossas casas. O sonho do céu na terra e dentro da nossa casa pode ser uma realidade se nós nos aperfeiçoarmos no processo das nossas inter-relações, das nossas comunicações. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Muito depende de mim, de reconhecer as minhas falhas, de reconhecer se eu tenho essas barreiras me impedindo e dar passos na direção de... O que não pode acontecer é você ser um espectador disso. Eu estou vendo o que está acontecendo, mas não vou fazer nada a respeito. O que não pode acontecer é você ser um crítico contumaz. Você olha o que está acontecendo, critica o papai, critica a mamãe, critica os irmãos, ou critica os seus filhos e não faz nada a respeito. Isso não pode acontecer. Percebendo as dificuldades, percebendo os problemas, então você tem que entrar seriamente num processo de corrigir a si mesmo para que as relações sejam saudáveis. Semana que vem, permitindo Deus, então eu vou apresentar algumas diretrizes para uma melhor comunicação. Hoje nós falamos de problemas, tentamos identificar alguns. Semana que vem eu pretendo falar então de algumas diretrizes que ajudarão você a ser melhor. Eu quero encerrar a nossa conversa aqui, a minha participação, orando. Eu quero rogar por misericórdia e graça pelos interessados em melhorar na comunicação. Então, se você quer misericórdia e graça de Deus para melhorar, você quer isso, então eu vou pedir para você ficar em pé para orar por você. Eu vou interceder também por estratégias de Deus para você. Às vezes você diz, eu quero, mas eu não tenho as estratégias. Eu vou pedir isso. E também por motivação, porque algumas pessoas estão desmotivadas quanto a isso, né? Então, nós precisamos renovar a nossa motivação para manter o corpo, que é a família, né, hidratado. Nós precisamos ter hidratação nas nossas relações. Amém? Tem alguém sentado? Se tem alguém sentado que não entendeu a mensagem, ok. Fala, Jeová, né? Fala, Jeová, convence esse pecador, né? Derruba esse burro. Vamos então orar, buscamos a presença do Senhor. Ó Deus, eu sei que no céu existe uma perfeita comunicação entre a Trindade. O Pai conhece tudo do Filho, o Filho tudo do Pai, o Pai conhece tudo do Espírito e o Espírito tudo do Pai. O Filho conhece plenamente o Espírito conhece plenamente o Filho. Então, esta comunicação que existe na Trindade, nós queremos este ideal para nós também. Ajude, Deus, para que dentro da nossa casa, para que dentro da nossa família, na relação do papai com a mamãe, do marido para com a esposa, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, nós possamos ter, ó Deus e Pai, um aperfeiçoamento desta comunicação, a ponto de experimentarmos um pouco do céu na terra. Ó Deus, e quando houverem divergências, por que elas aparecerão? Que nós possamos aplicar princípios da Tua Palavra, como aprenderemos no próximo domingo. Ó Pai, em nome de Jesus, que por Tua graça e por Tua bondade, venha uma nova disposição para o coração daqueles que agora estão meio desesperançados quanto a essa questão. Estão frustrados por alguma coisa, com medo, mas que o Senhor possa renovar o ânimo, que possa vir, ó Deus e Pai, sobre cada filho, cada filha do Senhor aqui, uma alegria renovada de restabelecer a comunicação.
E quando eu penso em comunicação, Pai, eu criei a figura aqui da hidratação, que haja uma boa hidratação nas famílias da tua igreja, e que por conta disso, ó Deus e Pai, não hajam dificuldades, não haja, ó Deus e Pai, descontentamentos, que cada um, como nós lemos nas duas passagens iniciais, tenha uma alegria de se expor, para que haja um só pensamento, um só sentimento, as pessoas caminhem na mesma direção, através de uma excelente comunicação. Eu peço essas bênçãos, Deus, para minha família, para a família de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. Você que quer receber isso, diga amém. Amém. Oh, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção.